pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro A Vegetariana, que foi lançado em 2000 e escrito pela autora sul-coreana Han Kang. Nesse livro a gente vai ter a história da Yeong-hee, que é uma mulher que, após ser um sonho, ela decide parar de comer carne. E a partir do momento em que ela para de comer carne, as relações sociais em torno dela começam a ser alteradas, a serem afetadas. O grande ponto desse livro é a forma como a Han Kang trabalha, a forma como essa personagem principal ela é apresentada. O livro não aborda diretamente a Yeong-hee falando sobre o que a motiva, apenas tem a descrição de alguns sonhos que ela tem envolvendo carne, envolvendo sangue e que a motivam a parar de comer carne. O livro ele é descrito pela perspectiva de 3 personagens diferentes em 3 capítulos. O primeiro capítulo pelo ponto de vista do marido, no segundo pelo ponto de vista do cunhado e no terceiro pelo ponto de vista da irmã. O marido, ele nesse primeiro capítulo, ele começa a sentir dentro da sua própria casa as mudanças em torno do comportamento da sua esposa. Ela não apenas para de comer carne, como ela quer evitar qualquer produto de origem animal. Então, sapatos de couro ela joga fora, ela joga toda a carne da cozinha fora e inclusive se incomoda de chegar perto do marido quando ele almoça fora, porque o cheiro de carne no corpo dele incomoda. Então a gente tem aí um baque social. No segundo capítulo, a gente tem o cunhado, que nunca havia prestado atenção na Yeong-hee e repentinamente começa a se interessar por ela. Ele é um produtor de filmes, um artista que faz uma espécie de videoclipes artísticos e ele quer filmá-la com flores pintadas no corpo. E a partir do momento em que ela decidiu parar de comer carne, as plantas ganharam uma certa força para ela. Então ela aceita e aos poucos a gente vai entendendo mais as motivações em torno dela. E no terceiro capítulo a gente tem a irmã da Yeong-hee cuidando dela quando ela está começando a apresentar problemas de saúde. Então, em momento algum, a gente tem a própria personagem principal se expressando. A gente a enxerga pela ótica dos outros personagens, sobre como os outros personagens a veem. E a gente tem uma completa quebra de um padrão social que estava estabilizado a partir de uma mudança de comportamento que ela apresenta. A primeira frase do livro já diz, o próprio marido falando que só foi perceber que a própria esposa era alguém especial a partir do momento em que ela parou de comer carne. E aí a gente já tem, ela era uma pessoa ordinária, uma pessoa comum, uma pessoa que não tinha nada demais, e a decisão de parar de comer carne afeta a relação dela com o marido e vai afetar a relação dela com seu pai. O pai dela é um ex-militar extremamente autoritário, vai afetar a relação com a irmã, com o cunhado, ou seja, todo um padrão que estava consolidado acaba sendo alterado. E a gente não entende por quê. Uma das grandes jogadas da Han Kang é justamente trabalhar isso. Ela coloca a personagem principal vista pela ótica de outros personagens e nos coloca em dúvida se aquilo que esses outros personagens estão enxergando corresponde ou não ao real, porque a gente de fato não atinge o que a Yeong-hee está de fato pensando, o que está acontecendo no íntimo dela, o que está movendo todas as decisões que ela vem tomando ao longo do livro. E isso acaba até mesmo a colocar em dúvida, ou em xeque, ou promovendo
uma reflexão acerca da própria posição do ser humano do mundo. Até qual ponto o ser humano ele é livre, até qual ponto ele pode tomar as suas próprias decisões e ignorar que as suas decisões o afetem, ou até que ponto o ser humano não consegue se manifestar de forma individual porque existe todo o entorno que sempre vai tolhê-lo de fazer aquilo que ele bem quer. E a Han Kang apresenta isso com tanta complexidade que ela acabou produzindo um livro que é considerado por muitos como um dos maiores livros publicados nos últimos anos. Inclusive ganhou o Men's Books, que é um dos principais prêmios literários de todo o mundo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.